ou voz, ok? Tenhamos uma aula abençoada nesta manhã. Obrigada, Adriana. Passando. Como é que eu... Está tudo ligado. O microfone está ligado. Vou clicar aqui. Ela está mostrando. Onde que Ok. Então, Ok. Hoje o tema da nossa aula é por que parece que Deus não ouve minha oração. É muito parecido com dois temas que nós já tivemos. Vamos ver se conseguimos reforçar o que já aprendemos e quem sabe Deus tem algo novo a nos ensinar hoje. Vamos então orar pedindo a Deus a sua bênção pela nossa aula e eu queria pedir ao Alexandre para fazer essa oração, pedindo a Deus a bênção dele sobre a professora, sobre cada aluno, e que o Espírito Santo venha a ser o nosso professor hoje, Alexandre. Amém, tia. Pode deixar. Pai querido Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas pessoas que estão hoje aqui conosco. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa vida, abençoado, nos dando a possibilidade de estar juntos, de aprender mais de Ti. E toque nos nossos corações, amém, que possamos ter um relacionamento com Ti. Nos ensina a ter esse relacionamento, a cada vez estar mais perto e mais próximo de Ti, Pai. Abençoe a tia Ana Maria agora, com essa aula. O Senhor abençoe a vida dela e esses ensinamentos partam de Ti, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pode passar, Adriana. Então, os Salmos 116, 1 e 2. Pediu o pastor Walter para ler para nós. Está sem som, pastor Walter. Abrindo a Bíblia, Salmos 116, versículos 1 e 2. Vamos nós. Assim diz a palavra do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Toda a Bíblia, do início ao fim, ela fala desse relacionamento com Deus. E aqui nós ouvimos do salmista, amo o Senhor, porque Ele ouve. Eu creio que esse relacionamento criado entre nós e Deus, através da oração, ele se intensifica, e quando Deus ouve e responde a nossa oração, que acontece cada vez, o nosso amor vai aumentando pelo Senhor. Vamos adiante, próximo. Eu queria contar uma pequena experiência, vou pedir permissão, porque é da MID, mas é uma resposta de oração que eu queria compartilhar. Quando a gente saiu da IPN, a gente já funcionou na IPN muitos anos como a MID, e foi para o Lago Norte, nós ficamos 10 anos lá. Conseguimos uma concessão de uso num terreno. Construímos com oferta do povo de Deus o nosso seminário, umas casinhas para moradia, e de repente a gente pagava uma taxa mensal que era de 500 e pouco, depois passou para 600, mas subia bem devagarinho, só que ela era um percentual do valor do lote no lago. E os lotes que não valiam quase nada deram um salto de 70 mil em 10 anos para 4 milhões. E a prestação, que era 500 e pouco, agora passava para quase 4 mil reais. E nós não tínhamos condições de pagar esse valor. E nós começamos a orar dia e noite. Orávamos em silêncio, orávamos em clamor, fazíamos vigília semanal, pedindo, Senhor, dá uma porta na Terra Cap para a gente resolver o problema. E um ano a gente sofreu, orou, clamou, e parecia que Deus não estava ouvindo a nossa oração, porque não vinha nenhuma resposta. Eu ia à Terra Cap, conversava com todo mundo, procurei os influentes da Terra Cap, nada. Um dia o Maurício, pai do Alexandre, foi lá me visitar e disse assim, Ana, por que você não vende o direito de compra desse lote? Eu falei, isso tem algum valor? Ele falou, tem. Talvez dê para você comprar um lote em outro lugar. Gente, foi a resposta de Deus a primeiro passo. Deus, então, mandou o comprador.
Um ano depois de muito clamor e oração, com o dinheiro que ele comprou, a gente comprou um terreno do Lago Norte, tinha 2.800 metros, nós compramos um terreno lá na chácara onde a mídia funciona hoje, e esse terreno tinha 90 mil metros. Depois Deus nos deu mais 20, hoje nós temos 110 mil metros quadrados, com escritura. Tudo que estava construído no Lago Norte foi construído quase em dobro, lá no outro lugar. Tudo pago, sem dívida, com a grande bênção do Senhor. Então, às vezes, a resposta de Deus não vem no momento que a gente quer. Às vezes ela vem no tempo de Deus e é o melhor momento, porque nós só fomos descobrir aquele terreno que compramos da Claudete quando o dinheiro entrou da venda do direito de comprar. Então, Deus sempre responde à oração, no seu tempo e do seu jeito, porque o nosso pedido era: resolve, Senhor, lá na Terra Cap. Mas o Senhor não queria resolver na Terra Cap. Ele queria nos dar um terreno muito maior, ele queria nos dar um terreno com escritura, ele queria nos abençoar muito mais. Então, Deus sempre responde a oração do seu jeito e no seu tempo. Não é? Aí eu queria compartilhar agora a experiência de uma outra pessoa, lá do outro lado do mundo, uma líder de oração chamada Kay Arthur. Então, a Kay, ela conta que o seu pai estava doente e ela estava orando intensamente pela cura dele. Mas, em poucos dias, ele fez 5 cirurgias em 12 dias. Depois de 40 dias de internação, Deus levou o papai da Kay Arthur. E ela reconheceu que estava errada quando ela entendeu que a vontade de Deus era curar. Muitas vezes, nós usamos a nossa própria vontade e entendemos que é a vontade de Deus, e aí queremos uma resposta. Mas o que ela fez? Ela deixou de orar? Não. Ela interrompeu sua confiança no Senhor? Não. Ela buscou ouvir a Deus. Pode passar, Adriana? E acho que eu pude aprender com a Kay Arthur. Veja a oração dela. Ela disse assim: meu Senhor é maior do que posso imaginar. Ele sabe melhor. E o meu coração é totalmente dele. E isso é o que importa. Mas, a partir daí, ela sempre perguntava ao Senhor: como devo orar? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta. Nós apresentamos a nossa vontade, achamos que é a vontade de Deus e já oramos e queremos uma resposta rápida naquilo que estamos pedindo, do jeito que queremos e no nosso tempo. Isso não é uma oração em submissão ao Senhor. Mas uma coisa que eu aprendi com a Kay Arthur, que há muito tempo vive no mundo inteiro dando cursos sobre oração, que o Espírito devia confirmar em seu coração que Deus queria curar uma pessoa antes que ela começasse a divulgar que Deus ia curar. E eu achei isso muito sábio da parte da Kay Arthur. Porque a promessa bíblica, ela é verdadeira e Deus sempre cumpre a promessa. Mas, para tomar posse da promessa, nós precisamos de uma fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração. É uma confirmação de que aquela promessa geral se aplica à minha necessidade específica para responder à minha oração. E eu não gosto de contar muitas coisas, não, que aconteceram comigo, mas eu queria contar essa experiência, porque aconteceu aí na IPN, é exatamente isso aqui. Eu orei pela salvação do meu pai por muitos anos, mas durante 13 anos, depois que eu fui numa reunião de oração em Taguatinga, com o pastor Joel, que era da igreja de lá, e a Dorcas, e ela ensinou que a gente deve orar, e quando tem convicção do Espírito que Deus ouviu, a gente começar a agradecer. Naquele dia eu tinha orado intensamente pela salvação do meu pai, e eu comecei a agradecer. Pensei, esse ano ele vai ser salvo, porque o Espírito Santo confirmou no meu coração e a bênção está chegando. Só que passou um ano, e eu agradecendo todos os dias.
O segundo ano, o terceiro, o quarto, o quinto e nada. Eu fui lá, preguei para o meu pai muitas vezes, ele ouvia, lágrimas desciam, mas ele disse, filha, eu não vou receber Jesus para te agradar. Eu falei, nem eu quero, papai. Ele disse, eu não acredito. Ele era de origem espírita, as crenças eram muito diferentes, mas eu continuei agradecendo e crendo que Deus ia fazer. Só que um dia eu estava numa reunião de oração, junto com o pastor Felipe, de manhã, de 6h30 às 7h30, tinha reunião de oração todo dia, eu ia porque eu morava pertinho da igreja. E o pastor Felipe abordou sobre a oração. E quando terminou, ele foi embora. Eu dobrei meu joelho na cadeirinha e falei assim, Senhor, eu estou orando pelo meu pai, vai fazer 14 anos. Todos os dias eu agradeço. Desde que o Senhor me falou lá em Taguatinga, eu entendi que era a voz do Espírito Santo. Será que eu estava errada? E estabeleceu uma guerra no meu coração. Porque aí eu falei, será que eu devo voltar a pedir e parar de agradecer? Gente, uma guerra, uma opressão, um negócio terrível. O inimigo queria ali naquele momento que eu desistisse da minha fé de crer que Deus ouviu a minha oração, que estava feito. Mas, de repente, Deus falou ao meu coração e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quando veio aquele versículo, eu entendi que eu deveria continuar agradecendo a Deus. E eu fui para casa. A opressão passou. Quando eu cheguei em casa, que estava muito tranquila, a minha mãe me ligou. Já foi no domingo. Dizendo, Ana, tem uma coisa que você vai ficar muito feliz. Falei, que foi, mamãe? Ela disse, eu fiquei doente. Ontem teve um culto evangelístico na nossa igreja, lá na Igreja Presbiteriana de Patrocínio. Pastor Roberto era o pastor na época. E ele convidou um evangelista muito bom, e eu não pude ir, porque na hora que eu ia saindo para a igreja, eu passei mal. Então eu fiquei. O seu pai, que não é crente, mas ele gosta de ouvir os pregadores de fora, ele foi. E ele estava sentado lá, sentou no meio da igreja, e eu melhorei. No finalzinho, falei, vou lá assistir ao menos o restinho. Só que eu sentei no último banco. O pastor terminou e convidou as pessoas que queriam entregar a sua vida a Jesus para viver para ele. E sabe o que aconteceu? Teu pai levantou e foi lá na frente e recebeu Jesus. Gente, foi naquele final de semana, não no outro, da batalha da quinta-feira e a resposta de Deus absoluta no domingo. Meu pai foi batizado aos 70 anos, ele era músico, levou o seu instrumento musical, disse, eu quero me batizar junto com o meu instrumento, porque a partir de hoje, esse instrumento que só tocou para coisas do mundo, agora vai tocar só para Jesus. Eu louvo a Deus por essa certeza de fé, que vem da promessa da palavra, que casa, que equilibra, que junta a palavra do Espírito, confirmando no nosso coração. Esta promessa é para a sua situação específica e pode crer que a resposta vai chegar no tempo de Deus e do jeito de Deus. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Eu fico muito feliz. Eu já sei que meu papai está no céu me esperando e quando eu chegar, eu vou vê-lo lá cantando no coral do céu. Ô, Jesus! Então, aí está a resposta da Kay Arthur. E uma coisa a observar, está em Tiago 5, 14 e 18. Vou pedir a irmã Edna para ler na sua Bíblia, pode ser, irmã Edna? Tiago 5, 14 e 18. As promessas bíblicas. Dona Ed, eu só tenho que ligar o microfone, tá? São verdadeiras. E nós precisamos tomar posse Estou delas. procurando o Tiago. Ok. Tá bom, lá no finalzinho. Tá lá no Aguardamos a aplicação da fé pelo Espírito Santo. Ele faz aquela posse e a confirmação da vontade de Deus cumprindo-as. Ô, Ana Maria, Tiago 5, qual? 14 e 18. 14 e 18, né? Então, tá, 14 a 18. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará
e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Pode muito, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Então, Elias hoje nós... era um... Até Hoje... o 16? Não, é só o 14 e o 18. Então, nós podemos tomar posse por fé daquilo que o Senhor tem para nós. Você terminou, irmã? Ok? Deus pode ter um propósito diferente para pessoas diferentes em momentos diferentes. Então, nós devemos orar e aguardar esta aplicação do Espírito Santo no nosso coração, nos dizendo essa promessa geral, entra para esse fim específico que você está colocando diante de mim, pode tomar posse, que a resposta já é sua. Mas, às vezes, não é quando a gente começa a orar que isso vem. Às vezes, está orando há anos. De repente, Deus te dá aquela posse de fé e pode saber que o pacote está pertinho de chegar. Ok, alguém pode passar, Adriana? Por favor. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro do André Murray. Isso aqui veio do livro dele. Gente, que livro que me fez bem. Eu dei uma relida nele esses dias e gostei muito de tudo que está lá. Silvia, você poderia ler para nós? Às vezes a gente quer do nosso jeito, no nosso tempo, mas precisamos pensar em algumas coisas. Primeiro ponto, Silvia. Ana Maria, Tá sem alguém... microfone, Silvia. Ana Maria, tinha alguém querendo falar. Quem queria então falar, pode gente? deixar falar. Quando você me avisa, viu, Adriana? Tá, Sou eu. Sou eu, Ana Maria. fala. Fala, querida, fala. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, só um parêntese sobre o pastor Felipe, quando você disse, é rápido, é um testemunho meu, tá? Sim, querida. Minha mãe ela sofreu derrame, depois ficou em Araguari, né, Minas, e ela ficou 1 ano e meio. E nós fomos trocando as irmãs, cada uma ficava 1 semana por mês com ela, cuidando como enfermeira, dia e noite. Sim. Certo? E, numa dessas idas, ela foi piorando, teve pneumonia, eu estava muito aflita e orei e pedi ao Senhor que eu queria, se fosse da vontade de Deus, estar presente na hora que o Senhor a chamasse para a glória, certo? Sim. E contei isso para o pastor Felipe numa visita na minha casa. Eu falei, pastor, eu estou aflita, porque pode ser que Deus a chame quando não for a minha semana de estar cuidando dela, né? Eu morando em Brasília e ela estava em Araguari. Bom, o pastor Felipe me deu essa resposta. Irmã, creia, se a senhora pediu em oração, creia que Deus ouviu o seu pedido, creia. E eu fiquei com aquela palavra do pastor Felipe, né? Crendo, mas de vez em quando eu ficava muito aflita, falava, Senhor, o Senhor vai levar minha mãe, eu não estou perto, eu quero estar presente. E minha mãe piorou da pneumonia, o médico já estava cuidando dela já há muito tempo, e disse, olha, ela está piorando, mas não era a minha semana, tá? Aí o Silvio falou assim, Edna, você quer ir? Eu falei, eu estou aflita, eu gostaria, né? Eu fui. Irmã, o Senhor me deu muito mais do que eu pedi. Por quê? No momento, não era a semana minha de cuidá-la, né? Eu estava lá e naquele momento as minhas irmãs que moravam lá tinham ido para suas casas. Eu estava sozinha com ela. Quando eu vi que ela estava partindo, eu tirei a cabeça dela do travesseiro, pus no meu braço, sem pensar nada naquele momento, só orando. Ela faleceu no meu braço. Ela deu uma olhada e faleceu no meu braço. Deus me deu muito mais do que eu pedi. Então, Amém. Aquela palavra do pastor Felipe ficou comigo esse tempo todo, né? E eu, quando
eu vi que ela tinha acabado no meu braço, eu orei, agradeci e louvei o Senhor, porque Ele me deu mais do que eu pedi. Amém. Silvia, poderia ler para nós? Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Tiago 4:3. Motivação. Então, às vezes, Deus não manda a nossa resposta por algumas dificuldades que Ele quer tratar em nossas vidas. Tiago 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O maior inimigo de uma vida cheia do Espírito é a vida cheia de nós mesmos. A nossa carne puxa para os prazeres, puxa para a autossuficiência, para a glória própria. Então, quando a gente pede com essa motivação errada, Deus, que é nosso Pai e nos ama, quer nos ensinar. E, às vezes, vai demorar até que a gente descubra isso. Então, quando orou e a oração está demorando, dá uma analisadinha. Vamos fazer uma análise. Será que eu estou pedindo mal? Será que eu estou pedindo para esbanjar em meus próprios... a Bíblia fala em vossos prazeres, né? Eu vou usar essa palavra. Mas a palavra diz lá para as crianças na fé, primeiro sermão público que nós estamos estudando lá nas Bem-aventuranças, o pontinho 2. Deixa eu ver outra pessoa que está aqui, que pode participar. Júlia, queria ler para nós o 2? Sim. Essa parte de nascemos crianças? Não, 2. Você vai ler o versículo. Pedi e dar-se-vos. Nós sabemos de cor, pode recitar, se você preferir. Não sei de cor, não. Então, eu tenho que procurar Mateus, né? Ou só para ler? Mateus 7, de 7 a 8. Mateus. Lembrando que Jesus está falando nesse Sermão do Monte a novos convertidos. É um dos primeiros sermões para as multidões que Jesus faz. Pode ler? Pode, por favor. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Gente, esse versículo é fantástico. Deus está ensinando para as crianças na fé. Olha, no meu reino, há uma moeda corrente, é pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Ele não fez condições aqui. Ele apenas colocou que as crianças pedem e que o pai responde. E é maravilhoso, porque ele faz isso juntando mais adiante que um filho não pede ao pai peixe e ele dá cobra. Um filho não pede ao pai pão e ele dá pedra. Quanto mais o vosso Pai Celeste, ele é perfeito, ele vai nos dar o Espírito Santo e a direção do Espírito Santo nas nossas orações quando a gente pede ao Senhor. Crescemos em meio a experiências e conflitos. É assim mesmo. Eu me lembro quando eu me converti, quantos conflitos, e às vezes eu tenho alguns hoje, mas Jesus, em 3 anos, ele ensinou aos seus discípulos tudo o que ele ouviu do Pai. Então, ele vai dizer isso lá em João 15, tudo que eu ouvi de meu Pai, lhes tenho dado. Então, é o último discurso de Jesus. Então, nós estamos vendo um primeiro discurso e um último discurso. O tempo do meio foi o tempo de crescimento para o discipulado dos seus seguidores. Mas aqui nós já vamos chegar a um tempo em que Jesus já coloca condições. Por quê? Porque as crianças cresceram e agora já podem entender um pouco mais. Palavra de despedida aos discípulos, já crescidos na fé, quando lhes entrega o reino, olha a responsabilidade. Deus não tinha outro plano. Ele entregou o reino aos seus discípulos, mas ele vai reforçar a oração. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 15? Ah, como eu gosto desse capítulo. Eu sempre vou voltar nele para falar de oração. Sem falar de João 15, é muito difícil. Vamos lá?
abrindo a nossa Bíblia, ou quem tem aí no celular, abre no celular. Vamos lá. João 15, 7. Quem gostaria de ler? Vou pedir um voluntário. Alguém poderia ler o João 15, 7? Leila, tá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Gente, que coisa boa a gente ouvir no último discurso, ao entregar o seu reino. Jesus olha para o discípulo que já estava mais maduro e vai dizer a ele assim: olha, tudo que você pedir, você pode, porque vai ser feito. Mas tem uma condição. Você precisa permanecer em mim. Vamos voltar ao galho da videira. O galho precisa estar ligado à videira para estar vivo e receber seiva. E o galho, ele cresce, porque os galhos ficam crescendo e frutificam. Veja bem, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, Jesus está ensinando aos seus discípulos e aos outros que ali estavam também, com certeza, naquele grupo. Então, o Senhor vai dizer isto, que o Pai é glorificado quando a gente dá muito fruto. Que tipo de fruto a gente dá? Eu diria sempre que há 2 tipos de fruto, há muitos, mas 2 são mais importantes. O fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o fruto que nos torna parecidos com Jesus. Tudo isso é do caráter de Cristo, que nós podemos e devemos imitar. É o fruto do Espírito. Mas tem o fruto também, que é o fruto da evangelização, e é o fruto de missões, discipulado e missões. Então, Deus é glorificado quando nossa vida reflete Jesus, e Deus é glorificado quando nós ganhamos vidas, arrancando-as do reino das trevas e trazendo para o reino da luz. O reino da luz cresce, a luz aumenta, o nome de Deus é glorificado. Vamos ainda ler João 15, 7. Eu queria ler também o 15, 16. Você que está com a Bíblia aberta, poderia um voluntário ler o 16? Posso ler? Por favor. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. E o 17 também. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Gente, que versículo maravilhoso. Primeiro, nós fomos escolhidos. Não somos melhores que ninguém, mas Deus nos escolheu. E nos escolheu e nos designou para ir e dar fruto. E esse fruto deve ser permanente. Não um dia, não uma vez, mas continuar dando fruto. Mas tem uma finalidade. Olha bem, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, há uma promessa riquíssima, tudo. Quando a gente está dando fruto, refletindo Jesus em nossa vida, é um sinal de que nós estamos nele e ele está em nós. Estamos evangelizando, estamos testemunhando, é um sinal de que nós estamos nele e ele está em nós. E a promessa é que a gente deve frutificar. A fim de quê? Para quê? Quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Eu quero imaginar que essa seiva vem, frutifica e vai continuar vindo.
e Deus tem alegria em conceder o que nós pedimos a Ele. Câmera aberta. Alguém pode ler o seguinte, por favor? Alguém está lendo? Porque eu não estou conseguindo João ver aqui. 16, eu não estou escutando, só se estiver com a alguém câmera tiver- com o microfone fechado. 16, 23 e 24. João 16, 23 e 24. O Walter pode ler. Posso? Pode, por favor. No slide consta o 26 também. Você quer deixar o versículo Sim. 26 para depois ou já lê Não, junto? pode ler, pastor, porque a gente ganha tempo. Então, o 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos-la concederá em meu nome. O 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Então, vamos ler o 27 também, pastor? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, no nome de Jesus, nós pedimos ao Pai. Até então, os discípulos pediam ao próprio Jesus, ele estava com eles. Naquele dia, pode ser o dia da ressurreição, quando Jesus estava de novo com eles, mas ele ia subir assunto ao céu. E ele ia enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo ia dirigir as orações. E então nós íamos pedir ao Pai, eles iam pedir ao Pai, e nós pedimos hoje ao Pai, em nome de Jesus. E o Pai que nos ama, ele se agradará em dar boas dádivas aos seus filhos. Pode passar, Adriana, por favor. Adriana? Ok. Olha, por que será que Jesus pediu ao Pai e o Pai não atendeu a sua oração do jeito que ele pediu? Ele não era Deus, ele sabia todas as coisas. Isso tem gerado dúvida em muita gente. Pessoas às vezes pensam, não, se não atendeu Jesus, eu não preciso orar, que ele não vai me atender. Mas veja bem, a gente está celebrando isso na próxima semana. Vamos pensar um pouquinho no quadro. Eu queria que você formasse o quadro na sua mente. Alguém pode ler o que está na tela, por favor? Não sei quem gosta de participar, mas eu gostaria que alguém lesse. Todo o texto? O que está aí no slide. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Após as palavras da última ceia, saindo, foi com seus discípulos, como de costume, para um lugar chamado Getsemane. Chegando Jesus, se afastou com Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. A sua humanidade se vê. Ali, Mateus 26, 39, 43. É só para você ver onde é que está o texto e poder ler em casa depois e pensar nisso. Pode passar, Adriana, por favor. Olha, ele continua assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui nós vemos a submissão de Jesus. Gente, ele orou 3 vezes, e ele orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 3ª vez, pode passar, Adriana? O texto está em cima, para ler em casa depois, se quiser. Olha, Lucas 22, 43, registra aqui. Olha a resposta que Deus mandou. Ele pediu: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Qual foi a resposta que Deus deu? Deus passou o cálice? Não. Mas Deus não deixou Jesus sem resposta. E ele não deixa você e nem eu sem respostas.
Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Deus mandou um anjo para confortar Jesus. Tem cálice que nós vamos ter que beber, é para o nosso bem ou para o bem de outros. Deus usando a nossa vida para abençoar. Então, Lucas 22, 44 diz assim, imaginem o quadro. E estando em agonia, orava mais intensamente. Mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue caindo na terra. Mas Deus fortaleceu a Jesus naquele momento. Como que Deus fez isso? O que ele fez? Veja o que ele fez. Ele tirou a angústia e lhe deu coragem e força. A gente vê isso semelhante em Paulo depois, lá no espinho na carne. Ele tirou a angústia. Nós vamos passar dores, meus irmãos, fazer parte da vida cristã aqui na Terra. Na realidade, faz parte da vida de todos. Só que o cristão, ele tem algumas provações a mais que os outros, como a rejeição e outras coisas assim. Mas o Senhor está conosco. E o Senhor responde, tirando a angústia do nosso coração. Então, quando você ficar angustiado, e faz parte da natureza humana, a gente ora, e o Pai, então, vai tirar a angústia e vai nos dar coragem e força para enfrentar a luta que está no nosso caminho e que é para o nosso bem e para o bem do reino. Pode passar, Adriana? Jubilosa certeza da resposta. Gente, eu consultei 3 livros nesses dias, só para lembrar. Olhei meu caderninho de oração antigo, que eu tenho desde 1981. Tem 3 cadernos, enche um, passei para outro. Mas olha que coisa importante. A obra de Cristo foi completa. A oração na terra e a resposta no céu se completam. A resposta vem de lá. Mas ela vem em resposta à oração. Por quê? Porque a obra de Cristo foi completa. Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi entronizado, lá ele intercede por nós. Mas ele enviou o seu Espírito para habitar dentro da gente. E esse Espírito geme quando a gente ora. Então, eu sempre trago à minha mente, quando eu vou orar, esse quadro do Espírito Santo dentro de mim, nos levando a ambos, as regiões celestiais, dentro do Santo dos Santos, para falar com o Rei da Glória. Então, ele enviou o seu Espírito, que geme, intercedendo por nós, porque ele sabe qual é a vontade do Pai. Eu não sei, às vezes. Mas, se está na palavra, eu já sei. Mas, se ela é geral, está na palavra. Se ela vai ser aplicada ao meu caso específico, eu preciso da orientação do Espírito Santo. Então, ele enviou o Espírito e ele geme, intercedendo por mim e pela minha oração, de acordo com a vontade do Pai. Porque ele sabe qual é a vontade do Pai. Olha que ajudante maravilhoso que Deus nos deu. O Espírito Santo. O primeiro ponto. O segundo, a jubilosa certeza da resposta. É porque Deus é Pai. E ele se agrada como um pai maravilhoso, muito melhor do que nós que somos pais terrenos, em dar boas dádivas aos seus filhos. Nós podemos pedir no nome de Jesus, mas devemos pedir para a glória de Deus, e não, como diz lá em Tiago, e nós lemos, né, para esbanjar em nossos prazeres. Então, nós recebemos suas promessas com simplicidade. Então, recebamos, meus irmãos, as promessas com simplicidade, como crianças. E confiemos que o Espírito está intercedendo por nós no momento de oração. E Jesus, que é o nosso intercessor nos céus, está intercedendo por você naquele momento. Ele intercede por nós à direita do Pai.
E esse Jesus é que disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai. Quantas vezes a gente não busca? Estamos precisando de buscar muito mais pelo nosso país, pelo corpo de Cristo no Brasil, pela nossa igreja, pela nossa família, por nós mesmos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, bate, bate, bate. Lembra da viúva? Até que o juiz, que nem era bom, era iníquo, para ficar livre dela, mandou embora. Mas o Pai Celeste é por amor. Mas Jesus está nos ensinando perseverança. E agora vem a promessa: todo que pede, recebe. Deus vai dar uma resposta. O que busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Deus está interessado, pode passar, Adriana, em abrir a porta quando nós batemos e nos dar orientação, direção e respostas. Vamos ver o segundo caso da Bíblia que eu queria trazer, que já foi visto, mas eu quero lembrar, porque foi o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu orei por essa aula. Paulo, 1 Coríntios 12, de 7 a 10. Alguém pode ler o texto que está na tela, por favor? Voluntário, quem não leu ainda, participe. Eu posso ler, Tiago. Por favor, Tiago. Então, 1 Coríntios 12, 7, né? Até o 10. A minha versão é a nova versão internacional, então vai ser um pouquinho diferente. Tá bom, pode ler, querido. Fala assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Ok? Então, agora eu vou ler outro texto, vocês vão juntar. E para que não me ensoberbecesse, olha aí os dons que Deus tinha dado para Paulo. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. O espinho veio com uma função, e uma função de amor de Deus sobre a vida de Paulo. Mensageiro de Satanás. Meu Deus, mas o espinho vinha do diabo. Como é que Deus deixou? Era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Será que Deus não amava Paulo? Será que não havia todos esses dons em Paulo? Ele dizia que tinha todos os dons. Mas o risco de se exaltar era muito grande. Então, olhem bem. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O maior problema da nossa oração somos nós mesmos, porque tem um tal de orgulho terrível que o eu assenta no trono e quer comandar. E Paulo corria esse risco, porque ele tinha todos os dons. Paulo era usado poderosamente, ele amava o Senhor, mas ainda corria risco, que ele nem sabia, mas Deus sabia. E ele disse assim, ele veio o espinho, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas o Senhor deixou Paulo sem resposta? Não. Ele tirou o espinho da carne? Não. Ele fez o quê? Olha só, ele falou com Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, Paulo ia ficar com esse espinho na carne. Ele que orava até pelos aventais das pessoas e eram curadas. Talvez fosse uma doença, pode ser outra coisa, a Bíblia não diz, mas era algo que incomodava muito. E ele temia não poder cumprir o ministério naquela fraqueza, que não era pecado, era uma provação. Mas o Senhor respondeu a Paulo, e Paulo responde de uma maneira
maravilhosa. Ele reage com uma maturidade surpreendente. O que Paulo fala? De boa vontade. Não é com revolta, não é reclamando, não é murmurando, mas de boa vontade, pois, mas me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, quando a gente está mais quebrantado, às vezes, e sofrendo às vezes, com dores, com lutas, com dificuldades, o poder de Cristo se manifesta muito mais forte em nossas vidas. Mas Paulo vai além. Alguém podia ler o 10? 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Posso ler, Ana Maria? Por favor, querida. Há outro, operações de milagre. Não, 2 Coríntios. Agora. Segundo. Uhum. É o qual? 12, 2 Coríntios? 10. 12, 10. Estou chegando. É o 12, 10. Estou chegando. 12, 10. Há outro. Não. Voltei para o primeiro. 12, 10. Estou aqui. Só um minuto. Só um segundinho. É porque eu voltei para o 10. O 12 e o 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Meus alunos queridos, como eu quero isso na minha vida, e eu quero na sua também. Que quando chegar a luta, a provação, a dificuldade, é a gente orar e Deus responder, filho, eu quero te dar todas as boas dádivas. Filha, eu quero te abençoar. Mas isso que você está pedindo não é bom para você. Então, você responder como Paulo e eu também, Senhor, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Gente, eu não cheguei a esse ponto, não sei se alguém aí já chegou, mas eu gostaria que Deus nos ajudasse a crescer nessa direção, porque quando vem de Deus, a fraqueza é para abençoar. Nas injúrias, quando alguém faz uma injúria contra nós queremos dar 10 respostas. Mas aqui Paulo dizia, eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades. O que está te faltando? O que está faltando para mim? Qual tem sido a minha resposta? Eu oro, se não vem, eu sinto prazer de saber que Deus está cumprindo o seu propósito. Se Deus tiver dado uma resposta específica, que é isso que Ele tem para mim nesse momento, eu quero sentir prazer na vontade de Deus. Seja perseguição, seja angústia, qualquer coisa, mas não porque eu fiz coisa errada, não porque eu plantei e estou colhendo, mas por amor de Cristo. O que a gente tem que passar? Que é por amor de Cristo, é preciso diferenciar isto. Então, na nossa fraqueza, o poder de Deus vai se manifestar, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte, ou seja, eu sou fraca em mim mesma, mas eu sou forte no Senhor. Que Deus nos ajude a amadurecer. Pode passar, Adriana, nessa linha. Ter os dons que Deus quiser nos dar, todos eles. Usá-los para a glória de Deus. E ser humildes, sabendo que pode passar, Adriana, que as provações acompanham a nossa vida cristã. Estou quase terminando, não sei as horas, queria até ver aqui, deixa eu ver. Ok, está quase na hora. Concluir com 1 João 5, 14 e 15, que tem sido uma bandeira para mim. Eu espero que possa ser uma bandeira para você também, meu aluno querido. Alguém poderia ler para nós o primeiro, outro lê o segundo versículo. Só para que todos participem. Quem gosta de participar, por favor, está na tela. Se alguém quiser ler, liga o microfone. E essa é a
confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 2. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha para esse versículo. Esse versículo tem sido uma bandeira para nós que oramos. E esta é a confiança, uma fé confiante que temos para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O tema da nossa lição é porque parece, não é verdade, que Deus não ouve a minha oração. Ele ouve. E nós devemos confiar que quando nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O segredo está aqui. Como é que eu vou saber se é a sua vontade? Então, a vontade de Deus não é um segredo oculto. Ela está revelada na palavra. Nós vamos tomar as promessas gerais de Deus e pedir ao Espírito Santo que habita dentro de nós, que confirme essa promessa para a minha situação particular. Porque se nós sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, nós estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, nós precisamos crescer nessa direção. Porque o desejo de João, segundo aqui o nosso autor do livro, que eu gostei muito, que é Andrew Murray, ele disse o seguinte, que a vontade de Deus não é esse segredo oculto, que como é que eu vou saber? Ele é Deus, está tão milhares de galáxias acima de mim, como eu vou saber a vontade de Deus? Ele disse, não é isto. Murray diz o seguinte, o desejo de Deus é despertar em nós ousadia. Gente, esse versículo não é para afastar ninguém da oração, é para aproximar, é para orar com ousadia e confiança e plena certeza de fé na oração. E ele disse o seguinte, Pai, tu sabes que sei que eu peço de acordo com a tua vontade. Nós devemos, se tem na palavra, se o Espírito falou ao nosso coração, a gente sabe que Deus nos ouve. João supõe que quando nós oramos, nós já discernimos que esta oração está de acordo com a vontade de Deus. Embora possa demorar, nós precisamos continuar crendo e orando segundo a vontade de Deus. Põe o último, por favor, Adriana, e nós já encerramos. Nancy, você queria falar, filha? Não, ok. Então, eu queria... Thiago, pode falar, Tiago, por favor. Só para participar um pouco aqui. Eu estava pensando justamente sobre esse versículo 14 e 15 da Sim, o anterior. João, sim. 2 João 5, 14 e 15, porque ele fala assim, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e aí depois no 15, né? E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Aí eu fiquei pensando aqui, esse ouvir, deixa eu abrir a câmera aqui, né? Esse ouvir, né? Aqui, é no sentido de que Deus tem ciência, porque assim, se você, partindo do pressuposto que na maioria das vezes a gente ora sem saber a vontade de Deus, ora para o nosso próprio desejo, né, egoístico e tal, mas Deus ouve, né? Deus não deixa de ter ciência. Acho que esse ouvir aqui, assim, para mim é uma sutileza, para muitos pode não ser, mas para mim é uma sutileza importante, porque o ouvir aqui não é que ele não está ciente do que está acontecendo, né? Não está ciente do seu pedido errado, não está ciente do que você deseja, que até às vezes até contra a vontade dele. Mas o ouvir aqui é o atender, né? É consentir com o que você está pedindo, é isso? Sempre que a gente ora de acordo com a vontade de Deus, é o que está escrito aí. Uhum. Ele nos ouve. E a sua vontade está expressa na Bíblia. E você vai dizer, mas tem coisa que não está expressa na Bíblia, e aí? Uhum. Aí você ora de acordo com os valores do reino de Deus. Porque tem os valores. Então você vai orar e o Espírito Santo, que habita no nosso coração, ele vai
testemunhar que o nosso Pai está nos concedendo aquela bênção, ou pelo menos, se ele não falar isso, ele vai dizer que está de acordo com a vontade de Deus, porque aí nós podemos esperar. Porque se fosse só ciência, Deus sabe tudo, então a gente não precisava orar. É pedido mesmo, é pai que dá bênção ao seu filho, é pai que se agrada em dar boas dádivas aos seus filhos. Agora, nós não podemos, aprendi aqui nos livros, só para lembrar, colocar o nosso pai na parede com a promessa. Não, Senhor, o Senhor disse tudo é tudo, agora eu quero. Porque tem João 15, eu gosto muito do texto, e esse de 1 João, que vai nos levar à maturidade. Se está de acordo com a vontade de Deus, né, para a nossa vida, se é o melhor para nós, ele vai ouvir e vai responder. Mas, às vezes, ele não vai te dar do jeito que você quer, como lá o nosso lote, que eu compartilhei. Ele vai do outro jeito. E foi tão melhor. Mas tivemos que esperar 1 ano de jejum e oração, dia e noite ali na mídia, clamando a Deus por isso. Então, Deus tem a resposta. Pastor Walter, quer acrescentar alguma coisa? Eu olhei para o seu rostinho, achei que o senhor queria falar. Estou muito satisfeita, Ana Maria. Bebendo aqui do lado de cá, alegre demais. Acho que suas palavras foram ricamente abençoadas por Deus. Viu? Então, nós vamos encerrar, né? Está satisfeito, meu filho? Meu aluno querido Tiago. Não, é isso mesmo. Eu não questiono assim, a ciência de Deus. É só porque a palavra ouvir ali, às vezes dá o sentido de que Deus não está ciente das nossas petições, mesmo quando elas são impróprias, entendeu? Sim. E eu acho que Deus conhece, e acho que até Ele sente como a gente, e Ele vai atender, como você falou mesmo, se for a vontade dEle, o melhor para a gente, né? Esse eu quis pontuar só. Então, sempre guardando, o Pai me ama, e Ele tem propósitos para a minha vida. Só que Deus tem um propósito macro que envolve o universo. Deus tem propósitos para a nossa nação, que envolve a mim e a você. Deus tem propósitos para a nossa igreja, para a nossa família e para a minha vida. E Deus trabalha com tudo isso, muito para além da nossa compreensão humana. Mas o Espírito que habita dentro do meu coração, ele me conhece e ele lida comigo, assim como lida com você. Então, é bom afinar bem o ouvido a essa voz do Espírito, porque ele fala, e fala ao coração, e fala em circunstâncias diferentes, mas especialmente e absolutamente jamais fala diferente da Bíblia. Tem que estar em consonância com a palavra, porque Espírito e palavra andam juntos. Aí a gente não tem risco de errar. Que vai dar certo. Eu queria ler o último slide para terminar. Pode colocar, Adriana, por favor? Se alguém tiver pergunta, pode fazer. Se não, vamos lá, o último versículo, o último slide. Eu atrasei um pouquinho, vocês me perdoem. Eu achei que ia dar tempo. Pensando sobre fé. Pense menos em oração para conseguir coisas. Outro dia alguém me perguntou, Ana, você nunca ora por você? Até foi uma pessoa da diretoria. Eu falei, não, você ora pela família de todo mundo, não ora pela sua. Eu falei, minha família está uma bênção, todo mundo é crente, todo mundo ora por si, é maravilhoso. Mas a gente deve pedir tudo que precisa. Mas pense menos em pedir coisas. Deus sabe do que necessitamos. E se propõe a nos dar. Olha que maravilha! Gente, a gente vive por fé na minha casa há 20 anos. Nunca faltou pão na nossa mesa. Nunca faltou remédio. A casa é muito maior do que eu preciso. Deus fiel. E a gente não vive pedindo nada a ninguém. O filho passou o cartão de crédito, disse, olha, nada falte nessa casa. Deus fiel, amoroso Pai, que cuida dos seus filhos. Então, pense menos em oração para conseguir coisas. Deus sabe do que nós necessitamos, não do que a gente acha que precisa, mas do que precisa de verdade. E se propõe a nos dar.
mas nem sempre estamos prontos para receber o que pedimos. Às vezes ele vai dar depois. Tem que amadurecer para receber. Enquanto não chega, o que a gente faz? Cresçamos em fé, em confiança e em gratidão. Ser grato pelo que já tem. A gente tem tanto. Meu Deus, nossa oração não obrigará Deus. Gente, teve um tempo que eu orava pedindo a salvação dos outros, como se Deus não quisesse salvar. A ideia que eu tinha lá na minha infância, eu vou bater infância na fé, porque eu me converti velhinha com 4 filhos. Mas eu bati e pensava assim, Deus salva o fulano, como se eu pudesse convencer Deus a fazer uma coisa que não estava no plano dele fazer. Errado. O que nós oramos é para que Deus dê as boas dádivas que ele já planeja dar. Mas ele não dará as condicionais se ninguém orar. Busquei entre eles o intercessor para que eu não destruísse esse povo. Deus quer dar boas dádivas e ele espera a nossa oração. Se a gente pensar nisso, a gente vai orar muito mais do que a gente ora. Então, nossa oração não obrigará Deus a fazer algo que está fora do seu propósito para a nossa vida ou para a vida daqueles por quem oramos. Mas a oração pede e espera a resposta. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou ler esse último junto com vocês. Você lê com o coração, eu vou ler com a voz, só para encerrar por causa do horário. É pela santa palavra de Deus, está entre aspas, não é minha essa frase. Recebida e guardada no coração. Bíblia no coração. Bíblia na vida. Bíblia na vontade de obedecer. E pelo Espírito Santo de Deus. Bíblia e o Espírito Santo juntos. Aceito em sua habitação e liderança. Gente, o Espírito Santo aceito, recebido, assentado no trono. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, no trono do coração, morando e liderando a nossa vida. Liderando a nossa vida. Que o Senhor lidere a nossa vida. Mas como deve ser essa liderança? É a liderança do Senhor. É espiritual, é profunda, é completa. Se isso existe, nós aprenderemos como saber se a nossa petição está ou não de acordo com a vontade de Deus. Se guardar essa frase, eu já fico feliz. Bíblia e Espírito Santo. Testemunho no coração, testemunho na mão. Palavra. Juntos vão dizer, filha, esta oração é da vontade de Deus. Persevere, a resposta vai chegar. Não há oração sem respostas. Cadê Nancy? Está aí ainda? Pedi para ela orar, encerrando a aula. Acho que não está mais. Está? Estou, Ana, estou ok. Aqui. Por favor, Nancy, você pode orar, filha? Pastor Waldo, o senhor quer falar logo? Ou o senhor quer que depois... Posso falar para a gente encerrar realmente orando. Então, agradecer a Deus pela mensagem que veio por intermédio da irmã Ana Maria, mais do que uma professora acadêmica, mas um exemplo de vida para cada um de nós. É emocionante te ouvir falar. Louvado seja Deus. Agradecer a cada aluno que esteve conosco, aqueles que não puderam permanecer até agora, mas os que estão perseverantes acima de tudo. De maneira muito especial ao Richardson Araújo, que é um sobrinho e irmão da Nancy, ele é de São Paulo. Richardson, muito obrigado, a sua presença nos alegra muito. Agradecer também pela avaliação que vocês estão fazendo ao longo dos domingos. Domingo passado foi um número bastante assim representativo, 13 pessoas avaliaram. Nós não ficamos sabendo o nome, quem foi. Se o sistema tem, ele não conta para a gente. Então, eu não sei, Ana Maria não sabe, Nancy não sabe. Então, a nossa gratidão. E o pedido é que façam mais hoje também a avaliação, porque isso é importantíssimo. Por fim, eu vim com agradecimento, só um pedido. No domingo passado, num local que se pode escrever lá na avaliação, mais do que marcar um pontinho, alguém colocou questão de tempo.
mas não disse se é pouco tempo ou se é muito tempo. Isso fica para a gente assim, uma incógnita. Então, diga se você fez no domingo passado essa avaliação, repita hoje dizendo: achei pouco tempo para que a gente pudesse aprender mais, achei muito tempo. E aí a gente fica sabendo como equilibrar e fazer a avaliação correta. Então, a Deus toda a honra, toda a glória, nosso muito obrigado, um excelente domingo, é a nossa palavra. Obrigado. Amém. Nancy. Obrigada, pastor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã, bendizemos o teu nome, como é bom ouvir a tua palavra, Senhor, que os nossos ouvidos continuem atentos à tua voz e saber discernir, Senhor, a voz do Senhor. Ó Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor preparou esse banquete para a gente e para começar essa semana, Pai. Bendizemos o teu nome, aceita a nossa gratidão, obrigada por cada irmão, irmã que esteve aqui conosco, nesse banquete maravilhoso, pedimos que o Senhor continue nos abençoando durante esse dia, à noite, no culto, e que tudo, Senhor, que venhamos fazer, possamos colocar em prática a vida de oração, porque o maior exemplo para nós é a vida de Cristo. Então, que o Senhor, de fato, faça com que essa palavra que ouvimos nessa manhã continue caindo em boa terra, produzindo a 30, a 60 e assim por um, para a glória do teu nome. Peço também pela vida da Ana Maria, pelos seus muitos trabalhos, demandas, ministério. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo a tua filha, dando saúde, abençoando a sua casa e a sua família, para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Bom Queridos, domingo, muito obrigada a todos. Nessa semana, nós vamos estar preparando a campanha mundial de oração do dia 13 a 23 de maio. Orem por isso. E quem quiser cooperar e dizer, eu quero participar, cooperando de alguma maneira, por favor, faça contato comigo. E se ficou alguma dúvida na aula, alguma confusão, qualquer coisa que você quer falar no particular, meu telefone está às ordens. Eu costumo orar com gente por telefone. Se você está precisando, tiver uma necessidade, me liga. Eu oro com N pessoas por telefone, não tenho dificuldade com isso. Estou à sua disposição. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Amém. E só para dizer, já foi me dado um retorno em privado que o tempo citado foi pouco tempo. Tá? Acho que atendeu mais hoje, viu, Ana? Mais tempo. O link está aí no bate-papo, viu, gente? Quem ainda não fez acho que a gente precisa equilibrar o muito tempo que passei e assim que faltou. Passar no liquidificador, que vai dar o tempo ideal. Nos espera uma eternidade, Ana Maria. Vamos com calma.